Pronto. Não veio aqui. Graça e paz, amados irmãos. Apesar de problemas técnicos, tudo foi feito aqui no computador. Como sempre, a tecnologia tem seus problemas e aqui estamos. Mas não deixaremos de servir a Deus e deixar de fazer a obra dele porque a tecnologia falhou. Mas vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, onde estarei meditando naquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sobre aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Muitas das vezes nós somos surpreendidos com as maravilhas de Deus. Às vezes Deus pede alguma coisa para nós e nós questionamos a nós mesmos. Será que na sua vida você não parou e pensou, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está agindo dessa forma comigo? Ou por que Deus está pedindo isto para mim? Por que tem que ser exatamente comigo isto que está acontecendo ou que estão me pedindo? Se Deus está pedindo para você, é porque você foi o escolhido para que Ele use para as bênçãos conforme a vontade dEle. Você crê nisso? Você crê que Deus tem algo importante para fazer na sua vida? Você crê que Deus tem algo preparado para você? Se você crê nisso, feche os teus olhos. Vamos falar com o Senhor nessa noite e ouvir o que o Senhor tem para nos dizer e que Ele tem para acrescentar na minha e na sua vida, que está aí do outro lado da telinha. Fale com o Senhor comigo nessa noite. Pai amado, Deus de poder, obrigado, Senhor, porque Tu tens feito maravilha em nossas vidas. Tu tens, ó Deus, nos escolhido para ser chamado de filho, ó Pai, e nós podemos te chamar de Pai, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo seu na vida da minha família, na vida da minha igreja, na vida dos meus irmãos, ó Pai. Sabemos que passamos por dificuldades, por adversidades, Senhor, mas sabemos que temos Tu, ó Pai, em quem podemos confiar e acreditar e saber que a vitória virá, Senhor. Obrigado a Deus por tudo que tens feito em nós, Senhor. Guarda nossas vidas, proteja, Senhor, os nossos passos, Senhor. Pai querido, nesse momento também, ó Deus, venho clamar, ó Deus, pelos enfermos de nossas igrejas, Senhor. Não só da IPI Jardim das Oliveiras, ó Pai, mas de toda a IPI espalhada sobre esse Brasil, ó Pai. Venha, ó Deus, fazer a sua obra, a sua unção na vida de cada um, Senhor, conforme a sua vontade, conforme o seu querer, Senhor. Fala conosco nessa noite, ó Deus. Abra os nossos corações para que possamos entender, Senhor, a sua obra em nosso ser, Senhor. Dá-nos, ó Deus, o perdão para os nossos pecados, Senhor, porque são os nossos pecados que têm nos afastado de Ti, Senhor. Pai querido, nessa noite também, que venha acalentar, Senhor, o coração do Diego, ó Deus, nosso amado que congrega conosco, Senhor, e todos os seus familiares, ó Deus, que nessa semana, ó Deus, perdeu um ente querido, ó Senhor. Sabemos, ó Deus, que Tu tem, ó Deus, um plano na vida de cada um, Senhor. Venha acalentar os corações enlutados, ó Deus. Venha, Senhor, também, Senhor, com os enfermos de nossa igreja, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão acometidos, incapacitados, ó Deus, de levantar do seu leito, ó Deus. Seja com aqueles, ó Deus, que estão enfermos na fé, ó Pai, que é uma das piores enfermidades, ó Deus. Visita cada um, Senhor. Restaurando, ó Senhor, a saúde de cada um conforme a sua vontade, conforme o seu querer, conforme a sua obra pretendida na vida de cada um, Senhor. Dá-nos a tua graça e o perdão para os nossos pecados. É isso que nós rogamos, nos nomes santos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amados, estamos aqui nessa noite, ó Deus, junto, ó Deus, de cada um aqui, para que possamos fazer o melhor para Ti, Senhor. Pai amado, venha, ó Senhor, fazer a sua vontade na minha vida, na vida desse irmão que está nos vendo nessa noite, ó Deus. Por isso, ó Pai,
Peço a Ti, ó Deus, fala conosco, usa a nossa vida. Amém? Amados, abra sua Bíblia, se você que está com a Bíblia nas suas mãos, lá no livro de Gênesis. Vamos continuar no livro de Gênesis e entender o que o Senhor tem feito na vida daqueles que o amam, daqueles que o obedecem, aqueles que, independente do que tem para acontecer, não têm temido, não têm tido medo do que o Deus tem preparado. Abra sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 22. Vamos meditar lendo versículo a versículo e entender o que o Senhor tem preparado para nós. Amados, eu estava com aqui feito no computador, mas reiniciou. Ele reiniciou, quis reiniciar, então aquilo que eu estava preparado ali, vou ter que improvisar. Não improvisar, que eu tenho a colinha aqui do lado, assim temos que ser, né? Está sempre preparado. É sobre a vida de Abraão, o pai da fé. Como tem sido a sua fé? Como você tem acreditado naquilo que o Senhor tem preparado e feito na sua vida? Medita comigo. Passado alguns tempos, Deus pôs Abraão à prova. Capítulo 22 de Gênesis, versículo 1. Disse-lhe a Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Amados, já começa aqui. O Senhor, Deus, pôs Abraão à prova, e Abraão respondeu o quê? Eis-me aqui. Ele não parou para pensar, por que o Senhor está me provando? Ele disse, eis-me aqui, se prontificou para fazer o que o Senhor tinha preparado para ele. Então disse Deus, toma seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Foi para um rumo, para onde o Senhor ainda ia dizer aonde ele teria que chegar. Será que nós temos feito isso? Deixado o Senhor fazer o seu querer na nossa vida? Nos direcionar para que alcancemos aquilo que Ele tem pretendido para nós? Será que nós temos sido igual a Abraão, o pai da fé, confiado no que o Senhor tem preparado para nós, para que alcancemos a vitória? Ou será que nós, como seres humanos, tentamos ensinar a Deus como fazer as coisas? Será que somos assim? Ou será que somos diferentes? Vamos ver o que o Senhor tem preparado aqui para nós entender os seus desígnios. Abraão era um gentio, morava na cidade de Ur, terra dos caldeus. Saiu e ia para uma terra prometida, aonde o Senhor tinha o preparado. Passando pelo caminho, não chegou a Canaã, na onde seria a sua promessa. Ficou pelo meio do caminho. E lá, como diz em Gênesis 14, 22, vamos ver aqui na nossa palavra, vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, que essa live de hoje é para estudarmos a palavra de Deus. Gênesis 14, versículo 22. Mas Abraão rompeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, a Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, jurou que não aceitaria nada do que pertencesse a você. Não só o rei de Sodoma, que louvou pelas atitudes de Abraão, mas teve um outro rei que prometeu bênçãos materiais a Abraão. E Abraão recusou. Por que Abraão recusou aquelas bênçãos materiais que o outro rei lhe prometeu? Porque ele não poderia deixar nada tocar em seu coração e deixar a entender que todas as riquezas que ele teve não foi bênçãos de Deus. Você está entendendo, amado?
quando nós não podemos deixar as bênçãos de Deus para ser bênção dos homens? Deus tem preparado bênçãos na nossa vida. E muitas das vezes, nós, como seres humanos rebeldes, aceitamos as bênçãos do homem. Aquilo que o homem tem nos oferecido. Aquilo que o mundo tem nos preparado. Parece maravilhoso, parece grandioso. Mas diante dos nossos olhos, brilham as coisas desse mundo. Mas o Senhor tem algo de melhor preparado para a minha vida e para a sua vida. Por isso, eu te digo, confie no Senhor. Deixe Deus trabalhar. Deixe Deus fazer aquilo que Ele quer na sua vida. Seja como Abraão. Vai para onde o Senhor te indicar. Vai para onde o Senhor te chamar para ir. Não deixe o mundo levar você. Não deixe essas coisas do mundo, as riquezas desse mundo, cuidar de você. Deixe as riquezas do céu. Sabe por quê? No céu não há traças que corroem as coisas. São coisas eternas. São coisas preparadas para mim e para você. São coisas... Você crê nisso? Continuaremos meditando na palavra do Senhor. Gênesis 22. Vamos lá para o versículo de número 9. Vamos meditar versículo a versículo e entender o que a palavra de Deus tem preparado para nós poder compreender as bênçãos de Deus em nossas vidas. Gênesis 22, 9. Quando chegando ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque ao altar, em cima da lenha. Novamente, quando chegou ao lugar, preparou o altar. Nós temos preparado um altar para o Senhor? Nós temos feito aquilo que o Senhor nos ordenou? Vai e faça conforme eu quero que tu faça? Ou nós fazemos do nosso jeito? Será que nós temos preparado para o Senhor um altar conforme aquilo que achamos de melhor? Ou ouvimos a voz do Senhor para preparar um altar para Ele? Porque aquilo que é preparado pelas nossas mãos é passível de erro. E aquilo que é feito pelas orientações do nosso Deus serão perfeitos. Versículo 10. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Confiou. Simplesmente confiou. Abraão simplesmente confiou. Sabe por que ele confiou? Porque o Senhor já tinha lhe feito uma promessa. Que ele teria um filho e desse filho faria uma grande nação. O que nós temos gerado para Deus? Que filho nós temos gerado para Deus? O que de nós tentamos ou nós sacrificamos para Deus? O que de nós nos disponibilizamos para fazer a vontade de Deus? Versículo 11. Mas o anjo do Senhor chamou dos céus: Abraão, Abraão. Você entende o porquê? Abraão, Abraão. Chamando a atenção, chamando com rispidez, chamando ali forte, para que Abraão ouvisse aquela voz do anjo. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu Abraão. Deu a voz, ouviu a voz do anjo, o que o anjo queria dizer a ele. Quando disse Abraão 2 vezes, foi algo assim de maior força do anjo. E ele disse: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não toque. Sabe por quê? Porque Abraão confiava na palavra do Senhor. Nós temos confiado na palavra do Senhor? Será que nós temos confiado que a palavra de Deus que temos escrita na nossa mão, nós temos confiado que tem na palavra do Senhor? Ou nós temos dado aqui o nosso jeitinho
naquilo que o Senhor tem feito para nós? Será que nós tentamos fazer o que o Senhor tem feito na nossa vida, fazer do nosso jeito? Temos tentado, como bom brasileiro, fazer uma gambiarra? Hã? Será que acreditamos nas providências divinas? Será que nós acreditamos naquilo que o Senhor tem preparado para nós? Muitas das vezes não. Muitas das vezes deixamos de acreditar nas promessas do Senhor. Muitas das vezes nós não damos ouvido naquilo que o Senhor diz para nós fazer. Nós não sacrificamos. Nós não deixa Deus por nós a aprovação. Muitas das vezes nós desaprova o que o Senhor tem preparado para nós. Versículo 11 novamente. Mas o anjo do Senhor lhe bradou dos céus e disse: Abraão, Abraão. Abraão atendeu ao chamado do anjo. Não estenda a tua mão sobre o moço. Não lhe faça nada, porque temes a Deus. Será que nós temos temido a Deus? Não temer a Deus com medo, mas temer a Deus por temor, por confiança. Será que eu e você temos confiado naquilo que o Senhor tem nos feito? Será que nós temos confiado naquilo que o Senhor tem designado para a nossa vida? Temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Isso significa que a fé de Abraão havia sido confirmada através da obediência. Isso está lá no 17 e também lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 21. Confiar, temer, confiar, acreditar. Versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro, ou um cordeiro, depende da versão, detrás dele, travado pelo seu chifre no mato, e foi Abraão e o tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Vamos ler novamente para entendermos aqui o que está acontecendo. Abraão ia sacrificar o seu filho. O anjo do Senhor chamou a atenção de Abraão e disse: Abraão, Abraão, não toques. Abraão estava preparado, estava com o cutelo, ou a faca, ou não sei qual ferramenta, ou qual nome podemos dar àquela ferramenta, para imolar ou degolar o seu filho. E eis que o anjo do Senhor chamou a atenção de Abraão, desviou a atenção. Ele estava com a atenção toda voltada para o sacrifício do seu filho. E o anjo do Senhor desviou a atenção e disse: agora creio que você confia em Deus. E atrás dele estava ali um cordeiro, um carneiro. E nos dias de hoje, qual é o cordeiro que foi sacrificado por mim e por você? Cristo Jesus. Eis o Cordeiro do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe quem é esse mundo? Eu e você. É o meu e o seu pecado. Cristo Jesus. O Cordeiro Pascal. Que tira nós do lamaçal do pecado. E nos purifica. E resgata nós do lamaçal. Arrebata. Sabe o que é arrebatar? Não é pegar pela mão devagarinho, é puxar com força. O arrebatamento é assim, tirado de uma vez. Igual você viu minha mão passar aqui na frente da câmera, rápido. Você nem percebe. Resgata do lamaçal de pecado. Tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de... Eis um cordeiro. Embora essa semelhança fosse tipificada por Isaac, a oferta dele foi suspensa até o fim do mundo. Entretanto, o sacrifício do animal foi aceito.
Ali começou o Senhor a aceitar sacrifício de um animal pelos pecados, pela expiação do pecado. Vindo lá para o Novo Testamento, quem foi sacrificado para expiar o meu pecado? O que é expiar o pecado? Pagar os meus pecados. Pagar o seu e o meu pecado. E continua pagando. Porque a cada vez que pecamos e nos prostramos diante do Senhor e confessamos de coração e confessamos ao Senhor os nossos pecados, e a palavra do Senhor diz que Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar, tornar-nos puros de todo o pecado. Esse é o nosso Deus. Esse é o Jesus, o verdadeiro Cordeiro, que é sacrificado por mim e por ti. Versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Dando, donde se diz até os dias de hoje, no monte do Senhor se proverá. No santo monte, as providências de Deus vêm. O Senhor é bondoso para conosco. O Senhor é bondoso para mim e para ti. Quer mais uma prova? Agora que o Senhor é bondoso para mim e para ti, eu estou falando contigo e você está me ouvindo. Eu estou com saúde e você está com saúde. A minha vida foi poupada e a sua vida foi poupada até o dia de hoje, até esse momento. Quer bênção maior do que essa? Sermos poupados a cada dia pelas intempéries desse mundo, pelas malignidades de Satanás sobre as nossas vidas? Ou você acha que não tem uma luta entre os anjos do Senhor e os anjos do diabo contra a sua vida? Os anjos do Senhor me livrando e te livrando? É que nós não percebemos. Mas o Senhor nos cuida a cada momento. Você crê nisso? Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, pela segunda vez. A renovação e confirmação da bênção a Abraão exprime o reconhecimento divino da fé do patriarca. As bênçãos previamente concedidas é aqui renovada com recompensa pela obediência. Obedecer a voz do Senhor, o chamado do Senhor. Vamos voltar lá no versículo 1 do capítulo 22. O Senhor pediu a Abraão o seu único filho para ser sacrificado. E ele foi para onde o Senhor mandou. Vai em tal direção. Quando chegar no lugar que eu quero, ali você faz um altar e sacrifica teu filho. Será que teríamos nós coragem de fazer isso? Não só aqueles que têm só um único filho. A quem tem mais de um filho, você teria coragem de levantar o cutelo contra a vida do seu filho, mesmo sendo uma ordem do Senhor? Ou será que nós titubearíamos? É essa a palavra? Não sei, mas vamos usar assim. Nós pensaríamos duas vezes. Com certeza, quase plena certeza, voltaríamos atrás. Mas Abraão não. Ele continuou firme e ouvia a voz do Senhor. E o Senhor tem as providências. Versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e confirmou a fé de Abraão. Versículo 16. E disse: por mim mesmo jurei, disse o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Sabe por que o Senhor falou isso a Abraão e disse: por mim mesmo jurei? Porque não tem ninguém maior que o meu Deus e o seu Deus. Não há ninguém.
mesmo que pregue para você um outro Deus capaz de maravilhas, se pregue para você um outro evangelho, que não seja esse evangelho que temos na mão, a Bíblia Sagrada. A palavra do Senhor nos diz que seja anátema, que seja amaldiçoado. E a palavra do Senhor também diz: maldito o homem que acrescentar ou retirar um tio dessas palavras. Muitas das vezes nós caímos assim em momento de dúvidas, porque às vezes pegamos uma versão de uma Bíblia ou uma versão de outra Bíblia, parece que está diferente. Não, porque a nossa língua portuguesa é muito complexa. Ela tem a diversidade de entendimentos, mas a finalidade é a mesma. É o mesmo entendimento. É a mesma coisa. A palavra tem vários sentidos. O importante é a obediência. Temos obedecido à voz do Senhor? Temos atendido os chamados do Senhor? Ou nós nos fazemos muitas vezes de surdo, quando o Senhor diz para nós: Ezequiel, ou você, irmão, que está aí do outro lado, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que lhe mostrarei. Sabe por que o Senhor disse a Abraão: sai dessa tua terra e da sua parentela, para que não houvesse influência de ninguém próximo a você ou próximo a Abraão, para tirar da cabeça de Abraão aquilo que o Senhor tinha planejado para ele. Será que o Senhor falar para nós: saia da sua terra, da sua parentela, saia, simplesmente com a sua roupa do corpo e vai para uma terra e vou te mostrar para onde você vai? Será que iríamos? Sei não, acho que é meio difícil, sabe por quê? Temos o comodismo, estamos acomodados, estamos bem. Temos o café da manhã, o almoço, a janta, a noite para dormir, uma coberta boa, uma televisão boa para assistir. Estamos no conforto. Entendeu? Estamos confortados. Mas o conforto do Senhor é melhor. Ouvir a voz do Senhor é muito melhor. Versículo 16, ele disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o seu único filho. Por mim mesmo jurei, significa que não há ninguém maior que é o meu Deus e o seu Deus. Isso já falamos, né? Versículo 17. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, que também registra lá em Gênesis 15, 5. E como a areia que está na praia do mar, Gênesis 13, 16. E a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Entendeu esse finalzinho? A tua descendência, Isaac, possuirá a porta dos seus inimigos. Venceriam todas as batalhas. O que acontecia naqueles tempos? Tempo de guerra. Aqueles que ganhavam levavam tudo embora. As mulheres, as crianças e todos os bens. É isso que está dizendo a palavra do Senhor. A tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Certamente abençoarei. A linguagem desta bênção combina a essência das bênçãos anteriores, pronunciadas sobre o patriarca, sobre as 3 fases. Multiplicação da semente. Isaac faria dele uma grande nação. Vitória sobre os inimigos que acabamos de falar. Tomaria todos os inimigos. Promessas do Senhor. Você crê que você pode vencer todos os seus inimigos? O mesmo Deus de Isaac, Jacó e Abraão é o mesmo meu Deus que eu e você serve. Então você crê nas promessas do Senhor? Você crê que o Senhor pode fazer maravilhas em sua vida? Basta crer e obedecer. Versículo 18. A tua descendência será bendita
todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ouvir a voz do Senhor. Obedecer. E tua descendência, a sua semente, diz lá no original, a sua semente, seu filho, Isaque, foi a promessa do Senhor. Temos a autoridade lá de Paulo, lá em Gálatas 3, 8, 16 e 18, para restringir isso a nossos abençoados Senhor, que foi a semente pela qual todas as bênçãos de Deus, de providência, misericórdia, graça e glória, devem ser transmitidas às nações da terra. Vamos lá para o Novo Testamento, ver o que diz a palavra do Senhor, lá em 1 Pedro 1,7 e em 1 Pedro também 4, 12 a 14. Essas são as provações para provar a fé. Muito mais preciosa do que o ouro que perece. Entendeu, amado? Muito mais que o ouro que perece. Quantas vezes nós apostamos nas nossas riquezas materiais e deixamos as riquezas do céu para trás. Embora provada no fogo, que é o ouro, o bom ouro é provado no fogo, derretido no fogo para tirar as impurezas, mas mesmo assim perece. Redunde para louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. É o que está lá em 1 Pedro 1 e 1 Pedro 4. Ao Senhor ser exigido o sacrifício de Isaque, Abraão teve que recobrar o seu filho dentre os mortos, confiando no poder de Deus. É aqui, quando o Senhor pediu para Abraão sacrificar o seu filho, o seu único filho. Sabe o que Abraão não ia acreditar que ia haver um carneiro atrás dele para ser imolado no lugar de Isaque. Ele tinha certeza, porque o Senhor já tinha lhe feito uma promessa. O Senhor já tinha lhe prometido que ele teria um filho. Não Ismael, que ele teve com Agar, mas Isaque, que teria com Sara. Sara, com 90 anos. Abraão, 100 anos. Quando o Senhor disse isso para ele, ele riu, debochou. Quando alguém ri daquilo que estamos falando de verdade, não é um deboche? Imagina Abraão rindo daquele Deus está prometendo que ele teria um filho e esse filho seria uma grande nação. Aí sabe o que Abraão fez? Ele tentou colocar essas bênçãos sobre Ismael, pedir para Deus abençoar Ismael. O que o Senhor podia fazer? Negar as bênçãos para ele. Mas o Senhor é tão maravilhoso. Sabe o que ele fez? Também abençoou Ismael. Está entendendo, amado, o que é o Deus que nós servimos? Às vezes nós fazemos a obra do Senhor relaxadamente. Mas sabe o que o Senhor faz? Ele não atenta às nossas atitudes. Sabe por quê? Porque Ele sabe que somos capazes de erro. Muitas vezes levado pelas atitudes desse mundo, e às vezes nós desviamos do caminho um pouco. Mas o Senhor é amoroso. Muitas das vezes, a nossa ignorância, até as nossas ignorâncias, o Senhor às vezes dá atenção, porque sabe que nós somos frágil, fraco. Sabe o que ele fez? Abençoou Ismael também. Ele não deu valia para as risadas de ironia de Abraão. E mesmo assim, voltando um pouco atrás, ele creu que mesmo se Deus deixasse chegar ao sacrifício do seu único filho, o Senhor seria capaz, e ele é, de ressuscitar Isaque. E agora lhe pergunto, vamos para esse momento. O que tem morto em sua vida? Que é necessário o Senhor ressuscitar. Será que a minha fé não está um pouco morta? Será que a minha fé não está um pouco fraca?
Será que a minha fé não está um pouco desacreditada? Será que o meu espírito de cristão, espiritualidade de cristão, que é o tema dessas lições que estamos tendo às quinta-feira, nossa espiritualidade, aquilo que nós pensamos, o nosso raciocínio, será que não está morto o nosso raciocínio? Não está necessitando de um refrigério, de um ressuscitar? Analisemos. Devemos temer ao Senhor um pouco mais, porque o Senhor nos ama e Ele tem algo de bom preparado para mim e para você. Observe o que está escrito lá em 1 Coríntios 2, versículo 9. O que nunca subiu ao pensamento do homem, mas como está escrito, as coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Coisas que não chegou ao meu coração e ao seu coração, nem aos meus olhos, nem aos teus olhos. O Senhor tem preparado para mim e para você. Você crê nessa palavra? Medite nela. 1 Coríntios 2,9. O Senhor tem algo preparado para mim e para você, que não somos capazes de imaginar. Não somos capazes de entender se nós conseguíssemos ver nesse momento. Sabe por quê? A nossa visão é curta. A minha visão, a tua visão, como os presbiterianos, cristão da IPI Jardim das Oliveiras, a nossa visão como cristão ela é curta. Nossa visão é igual à visão de carneiro. Sabe por quê? Nós somos comparados à ovelha. Cristo, o bom pastor, porque a ovelha ela enxerga pouco. Ela necessita de um pastor para guiar. E Cristo Jesus é o nosso bom pastor. Ele guia nossos passos. E se a nossa fraca visão enxergar o que o Senhor tem preparado para os nossos olhos, ou se Ele deixar nossos ouvidos ouvir, não aguentaríamos, não seríamos capazes de suportar. Em 2 Coríntios 10, versículo 18 diz, quando o anjo do Senhor disse, agora sei que temes a Deus, o objetivo era louvar o homem que foi provado e aprovado. Provado, tirado prova. E aprovado com base na fé. Como tem sido a nossa fé como servos de Deus? Será que a nossa fé ela não tem sido muitas vezes fraca, curta, pequena? Altos e baixos? O que diz a palavra do Senhor também lá em Tiago 1, 12. Ora, as provações não são instrumento de medida para se mensurar a fé daqueles que professaram a Cristo. Antes tem o fito de redundar em louvor, glória e honra na revelação de Cristo. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Bem-aventurado. Bendito o homem que suporta a tentação. Por quê? Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Novamente aqui. O Senhor tem prometido aos que o amam. Está lá em 1 Coríntios 2, 9 e aqui embaixo, 2 Coríntios 10, 18. Amar a Deus. Ter Deus sempre à frente. Buscar as orientações de Deus. Te pergunto, e me pergunto, será que nós temos buscado a orientação do Senhor para a nossa espiritualidade cristã? Como cristãos que somos chamados? Como seguidores de Cristo? Será? Novamente relendo.
Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, tem suportado as tentações de todas as formas e qualidade, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. A coroa da vida. Está entendendo? Está tentando, ou você consegue mensurar ou medir o que é isso, receber a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido. É uma promessa do Senhor. Não é algo meu e nem seu, onde alguém que diz, é o Senhor que tem prometido aos que o amam. Ame ao Senhor. Busque o Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto está perto. Assim diz a palavra do Senhor. Em Efésios 1, versículo 11 e 12 também diz, ou seja, a aprovação é conforme o propósito e segundo o conselho da vontade de Deus, a fim de sermos para louvor da sua glória. Novamente, ou seja, a aprovação é conforme o propósito e segundo o conselho da vontade de Deus. É conforme o querer de Deus. Não é a minha e a sua vontade. Não é o meu nem o seu querer. É a vontade de Deus. Para quê? A fim de sermos para louvor da sua glória. Louvar e glorificar o nosso Supremo Deus. O único Deus a quem podemos confiar. Abraão foi chamado por Deus para louvor da sua glória. E você também tem as promessas do Senhor para a sua vida. Em Tiago 4, 7 diz, sujeitai-vos, esteja sujeito à vontade de Deus. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Novamente, eu recitando esse versículo, como na quinta-feira passada, sujeitai a Deus e resistir ao diabo. É palavra do Senhor. Promessas do Senhor. Se estivermos sujeitos às vontades de Deus e resistir ao diabo, porque não é fácil resistir às tentações do diabo nesse mundo, porque o diabo ele não vai vir na sua frente com um tridente vermelhão, com chifre e aquele monte de coisa que a gente vê em filme. Não, ele não vai vir assim para mim nem para você. Ele vai vir da forma que te agrada e que me agrada. Sabe para quê? Para me enganar e te enganar. Você está entendendo o que o Senhor tem preparado para nós? Você crê nas promessas do Senhor na minha e na sua vida? Então, amado, sujeitai à vontade do Senhor e resisti ao diabo. Porque a palavra do Senhor também nos diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, fidelidade. Lembra, não sei se ainda existe aqueles cartões fidelidade com o nome de uma loja, para você se tornar fiel àquela loja, comprar só daquela loja, é muito pouco diante da fidelidade de Deus. É incomparável. Seja fiel a Deus. Sujeitai à vontade de Deus. Fidelidade. Você tem se sentido traído alguma vez? Quando você confiou em alguém e pensou que alguém era fiel a você, não estou falando do seu cônjuge ou de alguém bem próximo. Estou falando, às vezes, do seu amigo no trabalho. Você acreditou que podia contar algo para ele. E na melhor hora para ele, e na pior para você. Ele usou tudo o que você falou contra você. Você achou que seria fiel a você e não foi. Assim é o mundo. Assim as coisas do mundo. Traiçoeiro. Mas a palavra do Senhor novamente diz, sujeitai a Deus, confie em Deus, e resisti às maravilhas desse mundo que são passageiras, e o diabo vai fugir de ti. É a palavra do Senhor que diz isso para você. Você crê nisso? Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Deus amado, Pai de poder, obrigado a Deus por mais esses minutos que passamos, a Deus, na presença da Sua palavra, ouvindo, a Deus, o que Tu quer para nós, Senhor. Usa nossas vidas, Senhor. Dá-nos a Tua guarda, a Sua proteção, Senhor. Sabemos, ó Pai, que as tentações desse mundo, ó Deus,
são brilhantes aos nossos olhos, Senhor, mas o sabor é amargo, Pai. Por isso, ó Deus, venha nos guardar, Senhor, do poder do maligno. Dá-nos a tua graça, dá-nos a tua unção, Senhor. Venha nos fazer, Senhor, joias separadas para ti, Senhor. Que os nossos pecados foram, ó Deus, pagos pelo preço do seu sangue do seu Filho na cruz, Senhor. Na pior das mortes, Senhor, morte de cruz. Seria a maior humilhação. Não temos noção, Senhor, do quanto sofreu Cristo Jesus pela minha vida. Por isso, ó Deus, nos capacita a resistir, Senhor, todas as investidas de Satanás em nossas vidas. Dá-nos, ó Deus, o perdão para os nossos pecados. Aumente, ó Deus, a cada dia mais a nossa fé em Ti. É isso que rogamos, no nome santo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Obrigado, amados, você que esteve aí presente, apreciando essas palavras do Senhor. Obrigado por disponibilizar o teu tempo. Você poderia estar nesse momento debaixo de uma coberta que está friozinho, mas esteve aqui, ouvindo o que o Senhor tem para nós. Não me ouvindo, mas ouvindo a palavra do Senhor que foi usada através das minhas palavras. Grato sou a Deus pela sua vida, pela nossa igreja, por cada irmão. E cremos que mais breve possível estaremos novamente nos reunindo ali, no Monsenhor Salim 265, para novamente louvar a Deus em alta voz, reunidos e rindo um para o outro pelas bênçãos de Deus em nossa vida. Amém? Feche os seus olhos e receba a bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, irmãos? Até a próxima quinta-feira. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua noite.